Aqui na abertura do nosso CBN Rio, a gente tem entrevista agora aqui com a Keila Farias. Ela é vice-presidente da Comissão de Auto da Federação Nacional de Seguros Gerais, a FENSEG. Com a alta de roubo de carros no Rio de Janeiro nos últimos meses, o preço do seguro dos automóveis ficou mais alto em algumas áreas da região metropolitana, segundo a federação. A Keila vai explicar para a gente agora. Bom dia para você, Keila. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Bom recebê-la, Keila. Em quais áreas, você pode especificar para a gente, o seguro encareceu, ficou mais caro? A gente fala muito de capitais, né, Rio de Janeiro em especial, tudo depende do momento e do índice de sinistralidade, né, de roubo, de enchente. Então a gente não consegue especificar, diretamente uma área, uma região, porque a composição do preço do seguro, ela depende do risco, da utilização, né, da segurança e também do próprio CEP. Então essa composição pode trazer crescimento ou redução de preço, tá? Depende muito do que acontece na região. As seguradoras usam muito uma safra, né? Nunca a mudança de preço geralmente não acontece por algo que aconteceu naquele momento, é uma previsão de 12 meses. Então depende muito do momento, depende do que está acontecendo na região, e isso varia um pouco pelo CEP de risco. Mas só então, para especificar melhor aqui, falando para o nosso ouvinte carioca, né, capital, né, a média traduz um aumento de preço nesses últimos Sim, meses? sim, Sim. a média traduz um aumento de preço nos últimos meses. Dado que me chama a atenção aqui, Keila, é o seguinte, né? O seguro de automóvel pagou em indenizações 63% a mais em 2024 do que pagou em 2023, 2,4 bilhões de reais. Isso significa, né, que... O que isso significa exatamente? Significa que mais carros foram roubados, que mais sinistros foram pagos, é isso? Explica pra gente esse dado, por favor. Tem aumento da frota, né, tem aumento do interesse de fechamento de seguro também, não é somente o risco, a sinistralidade. Tem a valorização do bem, do veículo, a mudança de carteira e também o ponto de sinistralidade. O seguro, ele tem várias composições. Então é fato que sempre existe um interesse maior em fechamento de seguros, e isso reflete depois na indenização, no aumento de indenização. Mas se a gente for falar especificamente sobre essa composição, a do risco, né, o quanto que ela impacta nesse aumento? Então, em porcentagens, a gente não consegue fazer uma previsão de porcentagem, mas ele impacta em relação ao aumento de acordo com o que está acontecendo na região, né. Não tem muito a questão de percentual, mas ele tem, dependendo da composição da cobertura, ele pode ou não ter um aumento representativo. Uhum. Para a gente conseguir avançar aqui, Keila, quando você coloca que houve um aumento de frota também, é perceptível, né, para a confederação qual modelo que tem se procurado mais, qual modelo de veículo tem procurado mais os seguros, porque a observação e a apuração nossa aqui, ela tem demonstrado para a gente que há um veículo específico visado pelos criminosos. São os SUVs. Uhum. Né? São os SUVs, o proprietário de SUV, ele tem andado cada vez mais preocupado. Dá para perceber que esse modelo tem procurado mais os seguros com as melhores condições, com as melhores proteções, Keila? Sim, o comportamento do cliente vem muito do risco e vem muito do que ele percebe que está acontecendo na região. Então, as SUVs, né, são bem procuradas por um seguro total, né, e também tem clientes que eles acabam olhando mais para roubo e acabam contratando o seguro de roubo. Existe uma tendência de seguros mais simplificados. Tem pessoas que não têm o costume de contratar seguro, mesmo para o veículo, e eles acabam procurando, coberturas mais simplificadas, o que eles avaliam que necessita para ele naquele momento. Então já existe uma tendência de não ter tanta cobertura de colisão.
mais a cobertura de roubo ou indenização integral. A colisão parcial já para os clientes que acabam tendo que reduzir o valor do seguro, acaba sendo secundária. Mas o seguro compreensivo, que é o seguro total, ainda ele é o mais procurado e ele representa a maior parte da carteira. Agora, 10h23, a gente está conversando ao vivo com a Keila Farias, que é vice-presidente da Comissão da Federação Nacional de Seguros Gerais, para falar sobre o aumento no preço dos seguros de carros na capital. Ela já confirmou esse aumento e tem muito a ver com o CEP, né, de cada região e o risco Rio, né, o risco violência, claro, que está contribuindo para esse crescimento. A Laís Vieira está chamando, tem mensagem de ouvinte com pergunta, né, Laís? Participe com a gente. Isso, Bianca. Keila, a ouvinte Luana diz que bateu de carro 2 vezes, deu perda total e teve 2 carros roubados. Ela foi tentar renovar o contrato e não conseguiu. Ela está querendo saber se isso pode realmente acontecer. A análise de risco das seguradoras, né, ela leva em consideração vários aspectos, né. As seguradoras procuram apresentar a oferta para os clientes, mas pode acontecer de ela não conseguir, comportar algum tipo de risco, tá. Mas ela tem várias opções no mercado, às vezes a seguradora que ela estava nesse momento não está comportando risco, mas ela tem várias outras seguradoras que pode apresentar aí uma proposta, uma cobertura diferenciada para ela. Keila, ontem, ouvinte aqui, parceiro do CBN Rio, o Hugo Costa, até mencionei isso, ele fez uma simulação mostrando, por exemplo, que num bairro aqui da Zona Norte do Rio, em Olaria, ele usou um site, né, de comparação de seguros. Em Olaria, só 3 seguradoras toparam fazer o seguro, enquanto na Rocinha, 7 seguradoras toparam fazer o seguro. Explica isso pra gente, né? Por que tem alguns endereços que algumas seguradoras topam fazer seguro e tem outros endereços que seguradoras não topam? A razão eu já consigo imaginar, mas queria te ouvir e explicar para o nosso ouvinte Hugo Costa e para os outros ouvintes que estão na nossa escuta também. As seguradoras, elas usam muito a experiência da carteira dela, né, então existem seguradoras que têm uma carteira maior em determinada região, em determinado CEP, e ela já está mais, preparada para assumir o risco na região. Então pode acontecer, dependendo do apetite da seguradora e até mesmo da composição da sua carteira, onde ela consegue compor o risco, ela aceitar ou não. Por isso que existe aí um movimento de pelo menos ter seguradoras que apresentem opções para os clientes, mas é uma questão de risco mesmo, apetite e a própria carteira de cada seguradora. Algo mais? Laís Vieira com os ouvintes, Leandro. Tudo certo por aqui. Chama atenção, né, a necessidade da gente ter que ter essa conversa com a Keila, que está aqui na nossa escuta ainda, mas de fato se tornou um problema no Rio de Janeiro, essa explosão de roubo de carros no Rio. Como é uma federação nacional, Keila, você consegue colocar em perspectiva se tem outros estados numa situação ainda pior que a do Rio de Janeiro? A gente o que a gente olha muito os 12 meses, né, então, geralmente o que está acontecendo hoje no Rio ainda é algo que não vai refletir tanto no preço do seguro, porque a gente analisa se isso é uma tendência ou não, né. Esse mês de janeiro, o Rio ele teve aí uma expressividade e um ponto de atenção para as seguradoras aí como um todo. Mas olhando para o futuro, a tendência está sendo analisada, né? Mas né, pela sua experiência, é de alta? Hoje o Rio ele está na 4ª posição de ranking em relação a essa questão de sinistralidade, então o Rio ainda não é o maior, tá. Então o Rio está na 4ª posição. Ok. Depois, então, vou pedir para a Keila aí, pedir para o Ricardo entrar em contato com a federação para a gente pegar esses dados, já que o Rio está na 4ª posição. Acho que isso é importante colocar em perspectiva também, né? Enfim, a nossa situação é ruim, mas tem outros estados que estão numa situação também complicada ou pior que a nossa. Com seguros ainda mais caros, né? Muito obrigada, Keila, pela entrevista. Um abraço para você. Até a próxima. Eu agradeço. Keila Farias, representante da Comissão de Auto da Federação Nacional de Seguros